Bem-vindos ao Alma Luz, eu sou a Carol Cardoso e fico muito feliz de poder contar com a presença de vocês aqui em mais um bate-papo sobre o livro Maria de Nazaré, que é um livro escrito por João Nunes Maia, ditado pelo espírito Miramês. A gente já vem fazendo uma leitura, na verdade, como disse, é um bate-papo há algum tempo. Já é o 5º vídeo da série e o intuito desse bate-papo não é justamente ler página por página, linha por linha, mas sim de uma forma descontraída, tentando aqui num bate-papo que já entra aqui um pouco da nossa própria interpretação, trazer para todos a possibilidade de entrar em contato com uma obra muito interessante que traz o ponto de vista da espiritualidade sobre tudo que estava acontecendo, né, nos bastidores da vida naquela época dos preparativos para a vinda do Messias. E é um encontro que a gente tem todas as vezes que a gente se reúne para falar sobre esse livro com a mãe espiritual nossa, ou se você não gosta muito desse termo, prefere de outra forma, não importa, ela é uma benfeitora espiritual maravilhosa que dá demonstrações da sua grandeza a cada página que a gente lê, e é muito gratificante e traz uma satisfação, um conforto para nós sabermos que estamos sob o amparo de seres tão maravilhosos que naquela época precisaram vir justamente para abrir as portas para uma nova fase da humanidade. A vinda de Jesus entre nós, o descer dessa consciência crística, se fazendo encarnada entre nós aqui da Terra, foi não só um marco no sentido nosso material, né? A gente falou no vídeo passado sobre a marcação do tempo antes e depois dele, mas é um marco espiritual de evolução dos espíritos que estão aqui na Terra, não só encarnados como desencarnados, porque todos nós que estamos aqui temos essa conexão com o planeta e caminhamos juntos, né, num sentido evolutivo ascendente, a gente tenta pelo menos, né? E a evolução ela não se dá apenas no nível individual. A evolução ela também se dá no nível coletivo. E essa evolução no nível coletivo, ela acaba que quanto mais pessoas despertam, se conscientizam do seu papel, entendem a necessidade de determinadas atitudes para fazer com que o conjunto se beneficie, mais rápido todos ascendem, porque assim é. Talvez vocês já devam ter ouvido falar a respeito do campo morfogenético, e esse conceito da ciência, ele ajuda a gente a entender justamente que quando um contingente de pessoas atinge uma determinada massa crítica, isso espalha para o conjunto, para todas as pessoas, fazendo com que todos subam juntos. Então, a vantagem da gente despertar, buscar autoconhecimento, buscar praticar o bem, ela não se dá exclusivamente para nós, no nosso círculozinho, no nosso umbigo, ela vai resvalar por todo o entorno. Isso é mais uma graça que a gente recebe do Pai Celestial, que permite que a gente também se ajude uns aos outros, ainda que a gente não esteja necessariamente estendendo a mão de forma direta para pegar na mão do outro. O nosso esforço próprio, ele também ajuda nesse processo, não desmerecendo, claro, toda a nossa
o nosso esforço, a nossa atitude para realmente ajudar o próximo também, porque isso faz com que, então, energeticamente, né, haja também uma evolução, uma conexão. A gente consegue se conectar a campos energéticos ou campos psíquicos mais altos, né, mais elevados, mais conectados com a espiritualidade superior, enfim, aquela coisa toda que a gente sempre fala, né? Mas vamos dar continuidade, porque senão a gente não termina hoje. E assim, são muitas coisas interessantes. A gente no vídeo passado talvez deixou de comentar uma questão muito importante, porque tão logo nasce Maria de Nazaré, os seus pais, eles iniciam o que a gente pode chamar de visitas fraternas, né? Eles ali, com aquele monte de pessoas que vão até a casa deles, né, para visitar a criança recém-nascida, já começa ali a dar início a um planejamento de juntar-se em grupos, né? Aquelas pessoas se juntarem em grupos para visitar aqueles mais necessitados da comunidade, levando uma palavra de conforto, levando pergaminhos da lei para lerem juntos, discutirem aquilo juntos e tentarem tirar daquilo lições de superação, de fé, de entendimento, de elevação de consciência, né? Então todo a vinda de Maria ali já causou uma reviravolta ali no entorno direto deles, porque eles realmente começaram isso, e tem alguns relatos aqui de coisas que já começaram a surtir efeito, né, dessas visitas, do bem que isso já começou a surtir ali no entorno. Isso é maravilhoso, né? E aí a gente entra nesse capítulo novo que se chama Criança de Nazaré. Hoje a gente realmente vai ficar só nesse capítulo, porque ele é muito rico em informações a respeito dessa primeira infância de Maria. Talvez nem seja isso que eu deveria falar. Não é que ele é muito rico com relação à infância dela, ele é rico em relação a quem ela já era, ou essa capacidade que ela já tinha, pela sua pureza espiritual, de se conectar a hora que quisesse, sem esforço algum, e apenas por ser quem era, com a espiritualidade superior. E assim que ela vem, que ela nasce, né? A gente já falou aqui nos outros vídeos sobre a própria espiritualidade superior, os seareiros do bem, inspirando aqueles encarnados que poderiam tocar no assunto da vinda do Messias, justamente para sempre estarem tocando nesse assunto e irem estimulando, né, esse inconsciente coletivo com a informação da vinda próxima, né, do Messias. E isso, claro, despertou nos corações de muitos o desejo de se fazerem o próprio Messias, ou se fazerem também a mãe do Messias. Então a história de falsos profetas já vem do Antigo Testamento, e agora, né, próximos aqui do Novo Testamento, quando da vinda do Messias, já começou a pulular pessoas que se diziam ser o próprio Messias, ou, né, a mãe do Messias. Então, claro, isso é o efeito colateral que esse tipo de informação tem, e alguns até realmente acreditam serem, né, quem se dizem ser. Mas enfim, faz parte, era assim naquela época, continua sendo assim hoje. E claro, os sacerdotes, os doutores da lei, eles estavam a par de tudo que estava acontecendo, né? De todos esses boatos, de todas as profecias, das profecias, obviamente, fazia parte até do trabalho deles. Mas desse burburinho que estava havendo ali naquele momento, eles eram absolutamente conscientes do que estava acontecendo, e isso normalmente se fazia motivo
de assunto entre a conversa que eles tinham lá um com o outro. E do que a gente vai ver aqui nesse capítulo, é muito interessante a análise sob a ótica da espiritualidade superior, no sentido de ver que realmente o orgulho e a vaidade eram extremamente fortes naquele povo. A ponto de esses sacerdotes e doutores da lei, quando estarem ali discutindo, acharem um absurdo a criança, a menina ter nascido em Nazaré. Será que ela realmente é a mãe do Messias? Porque a mãe do Messias certamente que vai nascer aqui em Jerusalém. Era o que eles falavam, né? Era a forma como eles encaravam tudo isso. Afinal de contas, ainda, né, a gente vai ver aqui hoje nesse capítulo, a forma, ou quem será o Messias e o que ele vai vir fazer, é algo que ainda não está claro para eles. Eles acham, eles acreditam, e gente, nenhum demérito para eles, porque o Antigo Testamento e várias das profecias, né, das informações que estão ali relatadas, dava realmente a entender que vinha esse guerreiro, que ia, né, defender o povo escolhido, que ia liderá-los para a vitória. Então, não tem como, né? Se você já tem um povo altamente orgulhoso e vaidoso, e você alimenta com profecias do povo escolhido, que vai vir o rei, que vai libertá-los, que vai conseguir defendê-los, que vai derrotar, né, o inimigo, claro que eles se deixam. Nós nos deixaríamos, e se nós estivéssemos lá, provavelmente nos deixamos também envolver por essa história, né? E achar que seria assim. E aí Maria, ela já começa a quebrar um pouco essa forma de pensar, começa a trazer conceitos que vão fazer com que os sacerdotes tenham que colocar a mão na consciência. Dentro disso que está acontecendo, essas discussões que estão que há, né, ali entre os doutores da lei, eles designam três sacerdotes, dentre eles aquele sobre o qual a gente já falou, como que ele chama? Azedã. Eu sempre lembro de Azedo. Azedã Moá, Azedã Moá, exatamente. Para irem à casa de Maria para conversar com ela, porque aqui nesse capítulo Maria já tem 7 anos de idade, já é uma menina que todo mundo quer ver, que todo mundo quer estar perto, mesmo aqueles que não acreditam nas profecias. Quando eles chegam lá na casa dela e olham para ela e veem a menina, eles ficam encantados, porque, gente, é uma questão de magnetismo. Sabe aquela história que a gente às vezes encontra uma pessoa e fala, pô, fui com a cara daquela pessoa? Claro, tem a questão da sintonia, às vezes é alguma pessoa que a gente já conhece de uma outra vida e que tá ali agora reencontrando, mas pode ser que a gente vá com a cara de uma pessoa justamente porque a energia dela é boa, né? A gente às vezes fala, pô, a energia daquela pessoa é tão boa, né? E a de Maria, então, era de um magnetismo que puxava as pessoas assim para ela, né? E assim, a casa dela vivia cheia de gente, muitos visitantes a todo instante. A mãe e o pai mal tinham tempo para trabalhar pelo sustento da casa, de tanta gente que ia e vinha, porque a notícia se espalhou por todos os lados, e todo mundo queria conhecê-la. E aí, então, os sacerdotes aproveitam, né? Ela tem, então, como disse, 7 anos de idade, e eles vão até lá, eles preparam perguntas, né? Porque eles querem, de certa forma, estarem preparados, e eles entendem que se ela é realmente um ser
predestinado para ser a mãe do Messias, com uma conexão especial, né, com o alto, que aí então eles, dentro da conversa que eles vão tendo, eles vão percebendo e aí eles vão elaborando nas perguntas, né? E claro, aqueles que mandam, né, os sacerdotes para lá, eles querem provas, eles querem ter certeza que aquela realmente é quem diz ser, né, ou quem todos dizem ser, porque é praticamente todo mundo dizendo que realmente Maria será a futura mãe do Messias. E aí, quando eles chegam lá, claro, já tem a simpatia pelos pais já serem conhecidos do sacerdote Azedã Moá, e aí ele chega com mais 2 colegas, são muito bem recebidos, e Maria tá lá brincando lá fora, e aí ela vem, ela entra, e o pai e a mãe explicam para ela o que vai acontecer, e ela, de forma muito educadinha, senta lá na sua cadeirinha, e nesse momento que ela senta, na espiritualidade superior já começa, na verdade o trabalho já estava ali se desenvolvendo, mas há aí uma conexão realmente mais potente entre ela, né, nas suas capacidades psíquicas, vamos dizer assim, paranormais, e a espiritualidade superior, como ela acessando essas informações de forma inspirativa, não só a inspiração vindo para ela e ela passivamente recebendo a inspiração, não, ela se conectando com essa inspiração, mais ou menos como o Balde relata no livro As Noures, né, que ele descreve o seu processo ele chama mediunidade, de inspiração, né? Mas a gente pode até, a gente, né, acha hoje por bem dizer paranormalidade de inspirativa, num sentido de que ele vai até lá e busca a informação, não é que ele passivamente está aqui aguardando que a informação venha até ele, é diferente, é o que provavelmente, pelo que a gente analisa aqui, está acontecendo com Maria, então ela está ali amparadíssima. E aí, meus amigos, as lições que essa menina traz, uma boquinha de 7 aninhos falando as coisas que nenhum sacerdote jamais pensou. Afinal de contas, a gente estava aqui falando desse orgulho, dessa vaidade, não é só um orgulho e vaidade pelo fato de que eles eram orgulhosos e vaidosos. As leis, elas faziam com que eles se vissem dessa forma, né? Então, ainda que houvesse alguém ali um pouco mais humilde dentre eles, precisava de um despertamento para acordar e fazer ver que, poxa vida, realmente a pessoa tem razão. Por que só nós somos os escolhidos? Né? Se Deus é para todos, se Deus está presente em todos os lugares. Então, assim, ela foi realmente eles, não sei se eles ficaram muito felizes de irem até lá conversar com ela, porque ela disse várias verdades, né, para eles, bem na cara deles. Afinal de contas, é sempre bom quando uma menininha toda docinha, bonitinha, de 7 aninhos está ali falando pra gente, né, mas no caso de Maria é até mais profundo, porque se conecta, se junta a tudo isso, o magnetismo dela, a fonte da informação que estava chegando, que qualquer um que está ali disposto realmente a ouvir, fica hipnotizado pela informação, não hipnotizado, né, no sentido real da palavra, mas a luz é tão forte que está saindo da boca da menina, que envolve a todos ali, eles ficam realmente ali, né, praticamente em estado de transe, ouvindo tudo aquilo que está sendo dito, né? Só para vocês terem sentirem um gostinho daquilo, das verdades, né, que ela fala para os sacerdotes. Deixa eu ler um trechinho aqui para vocês. Ela diz o seguinte: pelo que notamos das coisas que Deus fez, Ele deseja de nós o melhor e é o que nós outros devemos fazer. Toda discórdia no mundo é falta de respeito pelos direitos dos outros. Há fome em certas casas e a causa é o desperdício em outras. A nudez de muitas pessoas
é a consequência do supérfluo nos lares dos bem aquinhoados, e a revolta dos pobres se dá muitas vezes pela frieza e preguiça de muitos. Enfim, a escassez de amor nos corações das criaturas. Mas o Senhor do céu e da terra vai enviar brevemente seu Filho para restabelecer todas as coisas, e não o enviará no meio dos mandatários e nem do conforto dos palácios, porque essa gente não tem coragem de falar a verdade contra ela mesma, e dificilmente colocará um filho do coração sob a direção dos templos e da tutela dos sacerdotes, porque estes também, infelizmente, vão para o lado do ouro e nunca deixam de ouvir os reis e os poderosos. A verdade é difícil de ser aceita, conquanto seja muito solicitada. Gente, olha isso! São duas frases que são atemporais, elas valem para aquela época e valem para hoje, né? Se a gente fosse capaz de escutar e entender e acordar e despertar, né? Olha que coisa mais maravilhosa. Agora, vocês imaginem os sacerdotes daquela época, acostumados a serem tratados como a voz de Deus na terra, como os escolhidos, como representantes do povo escolhido, ou seja, realmente ainda numa camada ainda superior daqueles que já se sentiam superiores. Ouvindo essas chapuletadas na cara, não era fácil, né? Não foi fácil, tanto que chega um determinado momento que um dos sacerdotes acha até que, ao invés de Maria estar inspirada pelo alto, que se trata de Lúcifer, né? O anjo que caiu e que na fala dele está envolvendo ali os sacerdotes com uma fala assim que transmite alguma sabedoria, e aí logo depois ele rejeita tudo isso e percebe o quão grande é tudo aquilo que a menina tá falando. Mas assim, eles ficam muito abalados a ponto de um deles chorar que nem criança ao estar ouvindo o que ela tá dizendo, porque são muitas verdades, e a verdade, ela por mais dura que a princípio ela seja e a pessoa a rejeite, fica sempre aquilo lá no fundo da consciência, batendo lá pra gente, viu? Você escutou? Olha aquilo que ele falou, nossa! E a gente ali ruminando aquilo, né? Pensando sempre naquilo. E assim, ela fala isso e muitas outras coisas. A maioria das perguntas que eles fazem tem a relação com a questão de serem o povo escolhido, a questão de o Messias vir da linhagem de Davi, a questão da importância dos sacerdotes, deles serem a palavra de Deus na terra, sabe? Assim, essa dificuldade realmente que você percebe que é por falta de conhecimento, de sabedoria daquela época ainda, que faz com que a gente sempre tem que analisar o contexto, né, gente? A gente sempre tem que tentar ver sob o ponto de vista deles, para tentar entender por que era tão difícil, mas era porque eles não conheciam outra forma de ver. Eles realmente se achavam melhores, superiores, escolhidos, né? O povo do Deus único. Então, é muito difícil para eles, sabe? Mas assim, ao mesmo tempo que é muito difícil para eles compreenderem, faz tanto nexo, faz tanto sentido aquilo que a menina está dizendo, que eles ficam muito mexidos, completamente abalados, desestruturados. E eles estão fazendo notas mentais, estão ali escrevendo o que podem, porque eles têm que levar isso de volta, né? E claro, sob a inspiração dos ceareiros do bem, aquilo vai ficar guardado na mente deles por bastante tempo, justamente para proporcionar que eles possam levar essa informação o máximo de tempo possível. E aí, para a gente ir finalizando por hoje, tem uma parte aqui muito interessante, porque depois de terem lá, né, essa conversa por muito tempo,
Aí tá todo mundo assim meio cansado, aí vai a mãe de Maria, prepara lá algumas coisinhas para eles comerem, e ela traz uma bandeja de volta com figos e mel, né, coisas da época, e coloca ali à disposição deles, e vem um benfeitor da espiritualidade para abençoar aquele alimento. E a hora que ele está fazendo isso, Maria o percebe, e ela olha para ele e sorri para ele. E ela está prestes a dizer para todo mundo o que ela está vendo. Só que o benfeitor faz assim para ela não falar. E aí ela fica quietinha e, né, ainda é uma criança, né, nos seus 7 anos, ainda está com essa mediunidade assim bem aberta, né, nesse sentido de poder, de conseguir enxergar. Talvez com o desenrolar do tempo a gente percebe no livro que ela ainda tem muita conexão, mas não necessariamente a ponto de estar vendo espíritos a todo momento, né? Isso com o tempo então vai se desfazendo. Mas eu acho que a gente pode finalizar aqui por hoje. No final, né, ela diz como eles estão muito abalados, muito desestruturados. Ela diz que uma das coisas que ela aprendeu com os pais dela é que em momentos assim de indecisão, de dificuldade de entendimento, é sempre bom recorrer à oração, e aí ela faz uma oração, e aí todo mundo fica mais equilibrado. A sabedoria de uma menina de 7 anos que fez com que os 3 sacerdotes de Jerusalém, doutores da lei, ficassem estupefatos, sem conseguir compreender, pensando, meu Deus, eu nunca ouvi essas verdades da boca de nenhum daqueles que convivem conosco até hoje. Imagina se da boca dela sair isso, quem será esse Messias que está vindo? Esses foram uma das primeiras impressões. Claro que também tem a impressão do que pensou que ela até era representante de Lúcifer, mas tá tudo dentro daquilo que é a comoção que está acontecendo por conta dessa transformação necessária para todos nós. E todos nós já passamos por isso que esses sacerdotes estão passando, e menor ou maior grau, ainda vamos passar. Enfim, faz parte, é importante que assim seja, né? Mas tem muita história ainda para contar e a gente vai deixar um pouquinho para a próxima vez, beleza? A gente se vê lá. Tchau, gente!